Abra aí a sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 4. Gênesis capítulo 4, versículos 3 e 4, ele diz assim: Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Até aí, deixa a sua Bíblia aberta, feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Pai maravilhoso, nós te exaltamos e bendizemos o teu nome, nos alegramos em ti. E, ó Deus, na beleza da tua santidade, queremos, ó Deus, tomar posição de adoradores verdadeiros. Ó Deus, carecemos de ouvir a Tua voz, bendito Espírito Santo. Nos dá direção, Senhor, para a vida. Fala aos nossos corações. Mexe, Senhor, com o nosso entendimento. Tira aquilo que não é do Teu agrado, Senhor. E, ó Pai, renova a nossa mente para que nós, ó Deus, estejamos inteiramente, ó Deus, na Tua presença, com alegria, com satisfação, Pai, em nome de Cristo Jesus, em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, estamos vivendo o ano da... Vamos lá, foi um ensaio bom. Estamos vivendo o ano da... Comunhão, estamos vivendo o ano da comunhão. 2023 é o ano da comunhão. Gostaria de falar com os irmãos sobre adoração e ofertas, baseado neste texto que nós acabamos de ler, da oferta de Caim e Abel. Na verdade, irmãos, esse texto é o primeiro texto na Bíblia que fala sobre adoração. É o primeiro. Aqui a gente tem a adoração de uma forma muito embrionária. Por exemplo, o texto não fala que Caim ou Abel ergueram um altar. Quando se fala na pessoa de Abraão, que Abraão tem ali alguns encontros com Deus, ele fala assim, olha, aconteceu que Abraão viu Deus, né? Uma teofania, encontrou Deus em algum lugar, Deus falou com ele, ele ergue um altar ali e adora a Deus. Então, nesse momento, a adoração, né, já tem instituído ali um altar, mas aqui não. Aqui é uma adoração, é o primeiro mover de adoração no texto bíblico, mas ainda de uma forma embrionária. E existe uma relação profunda, e é isso que a gente quer assim ganhar entendimento nesta noite com a igreja. Existe uma relação profunda entre adoração e aquilo que você oferta a Deus. Existe uma adoração profunda. Só que eu queria que você quebrar um paradigma em relação a essa questão. O texto bíblico, lá no versículo 4, ele diz assim, lá no final do versículo 4, Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e das gorduras e da gordura deste. Aí o texto, né, no versículo 4 ainda, ele diz assim, agradou-se o Senhor de Abel. Irmãos, antes de o Senhor se agradar de qualquer oferta minha
ou sua, ele precisa se agradar de você e de mim. Porque é isso que o texto está dizendo aqui. Olha que na ordem, ele ainda apresenta uma ordem para a gente. Ele fala assim: agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Ou seja, antes de receber a oferta de Abel, ele primeiro se agradou do ofertante. E isso é muito importante, irmãos, porque muito provavelmente ele se agrada do ofertante sondando corações, porque imagina você que Samuel, ele recebeu uma missão de ungir um rei para Israel, e ele vai à casa de Jessé, e Deus já tinha falado com ele, antes dele chegar na casa de Jessé, quando Deus comissionou ele para essa tarefa, ele falou assim: olha, entre os filhos de Jessé, eu já escolhi um rei. Samuel, ser humano, homem que é, ele olhou o filho mais velho de Jessé, Eliabe, e aí ele olha para Eliabe e coloca assim no seu coração, fala consigo mesmo: certamente estou diante do próximo rei de Israel. E aí Deus fala a Samuel, ele fala assim: olha, não atente você para a sua aparência, nem para a sua estatura. Por quê? Porque Deus não vê como vê o homem. Então, a verdade é que talvez no coração de Eliabe, nem de Abinadab, nem de Samá, que era Abinadab era o segundo mais velho, depois vinha na sucessão Samá, e ainda tinha outros, irmãos de Davi ali. Davi foi nem cogitado, irmãos, ele teve que ser chamado porque estava ali no pasto, pastoreando ovelhas. Mas talvez no coração de todos os irmãos de Davi não havia a motivação necessária para que essas pessoas, esses homens, fossem ungidos como rei de Israel. Davi, ele tinha a motivação correta, e a história da vida de Davi já mostra isso, as grandes motivações. Era um homem que se movia realmente querendo agradar a Deus, e essa foi a motivação aqui do nosso ofertante em questão, Abel. O texto bíblico diz que Deus agradou-se de Abel. Irmãos, o Salmo 37, o versículo 4, ele diz assim: agrada-te do Senhor, agrada-te do Senhor. Irmãos, e existe uma resposta de Deus para quem tem no seu coração uma motivação de agradá-lo. Primeiro de tudo, o autor de Hebreus, ele diz assim, que importa que aqueles que querem agradar a Deus, creia que Ele existe e é galardoador. Então eu e você precisamos nos achegar a Deus, mesmo como ofertantes, com fé, porque somente a fé agrada a Deus. É necessário que nós creiamos que Ele existe e que é galardoador, que existe uma recompensa em você agradar a Deus. E eu e você, assim como Abel entendeu, precisamos entender que antes da oferta, Ele se agrada de nós. Antes da adoração, Ele se agrada do adorador. A mulher samaritana, ela tem aquele diálogo rico, mas rico demais, aquele diálogo de Jesus com a mulher samaritana. Jesus apresenta para ela uma realidade, ele fala assim para ela: olha, vem a hora, é chegada a hora que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai
em espírito e em verdade. Agora, o que Jesus fala em seguida é que move muito o meu coração, porque ele diz o seguinte: são estes tais que o Pai procura. Então, ele não está procurando adoração, ele está procurando adoradores. Veja a diferença, não é a oferta que ele quer, é o ofertante. Não é a adoração que ele quer, é o adorador. Então, os olhos de Deus, o desejo de Deus, nunca foi em cima de palavras rebuscadas, ou mesmo de recursos que você ou eu tenhamos para apresentar para Ele. Antes da oferta e antes da adoração, Ele está buscando a você e a mim na condição de adorador e de ofertante. Você pode dar um glória a Deus? Então, eu e você precisamos entender que, adiante da nossa oferta, existe um coração que precisa estar rendido a Deus. Por quê? Porque senão a oferta não tem valor algum, senão aquilo que sai dos meus lábios não tem valor algum, porque eu preciso ter a motivação certa. Ele é digno, irmãos, Ele é digno, o nome dEle é aclamado em toda a terra. Em toda a terra, nos 4 cantos da terra, existem pessoas que clamam, que o adoram, que ofertam para Ele como forma de adoração. E eu e você precisamos nos apresentar dia a dia diante dEle, não com adoração e ofertas, mas como adoradores e ofertantes, adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Ô Vitor, faz uma gentileza para a gente, coloca para a gente 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 3. Irmãos, esse texto de 1 Crônicas, capítulo 29, assim, eu acho fascinante, sobretudo quando ele Davi começa a falar lá no versículo 10, tua é a honra, a glória, o poder, riqueza, majestade. Ele entra assim num êxtase de adoração a Deus maravilhoso. Mas aqui, no versículo 3, ele está falando, ele está conclamando o povo. Davi aqui, em 1 Crônicas, capítulo 29, ele já estava em avançada idade. Ele já estava quase passando o cajado para Salomão. E ele estava falando o seguinte, das ofertas que ele preparou para a construção do templo. E ele preparou, né, do tesouro de Israel para aprontar o templo. E aí ele acrescenta, ele fala assim, e ainda porque amo a casa de meu Deus, o ouro e a prata particulares. Irmãos, ele enfiou a mão no bolso e tirou do seu bolso. Ele não estava falando agora daquilo que ele separou, né, da casa de Israel. Ele estava falando assim, ó, eu tirei, coloquei a mão no meu bolso e olha, estou ofertando a Deus. Particulares que tenho, dou para a casa de meu Deus, afora tudo quanto preparei, ou seja, tudo quanto Israel, o povo de Israel, ele, sob a administração do povo de Israel, separou, preparou para o santuário. Aí ele faz uma relação ali de... Coloca o versículo 4, por gentileza. Fala dos talentos, da água purificada, pode versículo 5. E aí ele conclama ao povo. Quem, pois, está disposto hoje a trazer ofertas liberalmente ao Senhor? Irmãos, o povo de Israel estava diante de uma liderança, que era uma liderança adoradora. Diante de uma liderança que estava disposta a entregar, não somente
os seus recursos, mas a sua vida ao Criador. E o povo respondeu, irmãos, com vontade. Versículo 6. Então os chefes das famílias, os príncipes das tribos de Israel, os capitães de 1000, os de 100 e até os intendentes sobre as empresas do rei, voluntariamente contribuíram. E deram para o serviço da casa de Deus 5.000 talentos de ouro, 10.000 daricos, 10.000 talentos de prata, 18.000 talentos de bronze, 100.000 talentos de ferro. Irmãos, o povo doou generosamente, porque existia uma liderança generosa à frente daquele povo. Existia um homem que inclinou o seu coração para querer agradar a Deus. Irmãos, antes da oferta, nós precisamos doar a nós mesmos. É você, não a sua oferta. É você, não a sua adoração, que Deus quer. E quando nós entregarmos-nos totalmente a Deus, a nossa oferta vai ser agradável a Ele. Quando nós nos entregarmos totalmente a Deus, a nossa adoração vai ser agradável a Ele. E a motivação, irmãos, Deus é um Deus que sonda as motivações. Não dá para você e eu, nós queremos engodar ou colocar assim um pano, né, cobrindo motivações, porque Ele é quem sonda os corações. Ananias e Safira tentaram isso, mas o Espírito Santo revelou, e Pedro chegou para aquele homem e falou assim: quem vos instruiu a mentir contra o Espírito Santo? Se vocês vendessem a propriedade, né, e retivessem o dinheiro, não era de vocês? Por que vocês querem posar, né, agora de uma linguagem aí na versão de hoje, né, atualizada de Pastor Carlos, por que vocês querem posar de bons moços, né, mentindo aí ao povo e ao Espírito Santo, né? Venderam a propriedade, disseram que depositaram tudo aos pés dos apóstolos, mas retiveram parte para si. O coração deles estava poluído. O coração deles não era assim totalmente entregue a Deus. O coração deles era um coração motivado por aparecer diante dos homens. Irmãos, Deus tenha misericórdia de nós e nos livre de querer aparecer diante dos homens. Que a mão de Deus seja sobre nós, nos livrando desse mal. Porque se nós queremos agradar a Deus, nós estamos num rumo certo. Mas se nós estamos intencionando agradar aos homens, que grande queda, irmãos, que grande, assim, esforço é você nadar e morrer na praia. Davi entendeu, conclamou o povo, motivação correta, é aceita por Deus. Todos aqui concordam que orar é uma coisa boa e que a Bíblia nos incita a orar, amém? Orar é uma coisa boa, glórias a Deus, orar é uma coisa boa. Semana passada nós tivemos uma campanha de oração, essa semana nós estamos numa campanha de jejum. Então, jejum e oração são coisas boas, mas Jesus, Ele dirige uma palavra aos escribas e fariseus que viveram, né, na sua época, e fala assim: ai de vós, escribas e fariseus, porque jejuam, né, com o fim, o objetivo de serem vistos pelos homens. E aí ele falava assim: em verdade,
já receberam seu galardão. Ou seja, aquele jejum já cumpriu o objetivo, foi visto pelos homens, mas não foi aceito por Deus. Ai de vós, escribas e fariseus, que dizimais o coentro e a hortelã que nasce ali na horta deles, mas esquecem de praticar a misericórdia às viúvas e aos órfãos. Irmãos, a motivação deles é ser visto pelos homens, aqueles filactérios, aquelas roupas, e se posicionavam numa esquina que era para ter bastante público, e se dedicavam a longas orações. E Jesus Cristo falou assim: olha, em verdade, eles já receberam um galardão. Por quê? O galardão que eles queriam era serem vistos e reconhecidos pelos homens, mas aquilo não estava sendo aceito diante de Deus. Irmãos, uma motivação santificada é algo aceito para Deus. A nossa motivação deve ser agradá-lo. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Irmãos, toda vez que o desejo do nosso coração for agradá-lo, não importa a quantidade da sua oferta, não importa qual será a sua oferta. A gente, no culto da ressurreição, está fazendo aí uma programação. O texto bíblico diz das 3 festas que o povo deveria comparecer diante de Deus, e ele fala assim: ninguém aparecerá diante de Deus de mãos vazias. Nós queremos aplicar essa realidade para a celebração que nós vamos fazer no domingo. E vamos aqui num mover, aonde toda a igreja, ninguém vai ficar no banco, todo mundo vai trazer uma oferta. Pastor, é uma oferta, como é que tem que ser, quanto tem que ser? Não é quantidade, irmãos, é o teu coração voluntário, adorando a Deus, apresentando o teu melhor para Deus. Cada um, disse o apóstolo Paulo, contribuirá à medida, que o Espírito Santo colocar no coração. Pastor, pode ser uma oferta de alimentos? Pode. A igreja vive, a igreja está sempre, continuamente sustentando famílias, pessoas necessitadas. Pode ser uma oferta de alimento? Pode. Pastor, mas eu não tenho nem alimento, nem muito recurso. Irmãos, a gente já fez aqui um tratado, a gente vai trazer algo a mais para quem não tiver nada. Você vai chegar lá de fininho, disfarçado, vai chegar e abençoar a vida do outro. Por quê? Porque a ideia é todo mundo vai estar nesse corredor aqui, irmãos. Estou vendo já uma fila, e celebrando, adorando, pulando, cantando, numa verdadeira festa da vida, porque Ele nos resgatou para a vida. Então nós vamos celebrar a vida. Então esse é um intuito, é adorar, é nos colocarmos na condição de adoradores, doar-nos a nós mesmos. O desejo do nosso coração deve ser o agradar a Ele. Depois a minha oferta. Irmãos, esse texto ainda me diz o seguinte, ele diz assim, versículo 4, Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Irmãos, esse pedacinho de texto diz muito sobre o porquê de Deus ter agradado-se da oferta e da pessoa de Abel e da sua oferta. Porque o texto diz assim, das primícias do seu rebanho. O que eram as primícias? As primícias eram as primeiras crias do rebanho.
As primícias de uma plantação era o primeiro feixe, né? A gente teve aqui a semana das primícias no início do ano, não fizemos? Quem teve aqui a semana das primícias? Qual era a ideia? A ideia era a seguinte: o pessoal chegava na plantação, ninguém fazia a colheita da plantação antes de ofertar as primícias para Deus. Então ele pegava assim o feixe de trigo ou de qualquer outro cereal, ele dava uma abraçada, pegava a foice por baixo, dava uma foiçada, aquele feixe ele enrolava e apresentava a Deus. E aí sim, quando ele apresentava aquilo ali ao sacerdote, toda a plantação estava santificada para Deus. E assim também acontecia com o gado. Ele separava as primeiras crias, né, do gado para apresentar para Deus, primícias. Irmãos, primícias tem a ver com primazia, com primeiro lugar. Quem tem ocupado o primeiro lugar na tua vida? Numa ordem bem assim, simples. Primeiro lugar na nossa vida deve ser ocupado por Deus. Primeiro Deus. Primeiro o seu relacionamento com Deus. Não existe, irmãos, nada mais importante do que isso. Talvez alguém fale assim: não, pastor, mas e minha família? Irmão, se você não estiver bem com Deus, você não vai ser uma pessoa boa para a sua família. Acredita no que eu estou te dizendo. Você não vai ser uma pessoa que vai ser útil à sua família se você não estiver numa comunhão, num relacionamento verdadeiro, num relacionamento de intimidade com Deus. Então, primeiro Deus, segundo, a sua família. Irmão, se você fizer isso, colocar as coisas na ordem certa, você vai estar bem. Então, segundo, a sua família. Sua família, irmãos, é o seu tesouro nesta terra, é a coisa mais importante que você tem. Não abandone a sua família por nada. Seja um intercessor contínuo pela sua casa, pelos seus. Deus abençoou Adão e Eva e disse para eles assim: olha, sede fecundos, multiplicai. Irmãos, Deus abençoou. Quando Deus chamou Abraão, ele falou assim: Abraão, em você serão benditas todas as famílias da terra. O projeto de Deus, irmão, sempre teve a ver com família. Então, dê a importância àquilo que Deus tem como importante. A sua família é importante. Glória a Deus. Família. Então, primeiro Deus, segundo a sua família, terceiro, o seu trabalho. Deus falou assim para Adão: olha, estou colocando você aqui no jardim, o jardim já está pronto, está tudo pronto, mas quero que você tome conta dele. Você vai tomar conta do jardim, você vai guardar esse jardim, você vai dar aí o nome aos animais, do jeito que você quiser, mas tu vai cuidar desse negócio. Adão falou assim: ó, beleza. Irmãos, isso foi antes ou depois do pecado? Foi antes do pecado. Antes do pecado. Algumas pessoas entendem que o trabalho é fruto do pecado, é o resultado do pecado. Não. O resultado do pecado é a dificuldade para trabalhar, é o cansaço que vem, que antes do pecado nós não tínhamos. Mas o trabalho é algo abençoado por Deus, amém? E eu vou dizer mais: o trabalho, ele é um sacerdócio diante de Deus. Se você trabalha para Deus, melhor dizendo, se você trabalha para o homem, como se você estivesse apresentando algo para Deus, você não exerce uma profissão, você exerce um sacerdócio diante de Deus. Se você está lá, no atendimento ao público, você entende assim: olha, eu vou servir a Deus através dessa pessoa que eu estou atendendo. Se você está lá consertando um aparelho, fala assim: olha, eu vou fazer o meu melhor, porque eu estou fazendo para Deus. Você está exercendo um sacerdócio.
E foi para isso que Deus te chamou. Foi para isso que Deus nos chamou. Nós somos sacerdotes, nação de sacerdotes, amém? Então, tudo aquilo que nós fizermos, devemos fazer como se estivéssemos fazendo para Deus. Irmãos, quando eu me relaciono com vocês, eu estou me relacionando com Deus, através da sua vida, através da sua vida. Então, é assim que a coisa acontece. O amor a Deus sobre todas as coisas, ele é primeiramente exercido quando nós amamos uns aos outros, porque João diz e chama muito bem a nossa atenção: como é que eu vou dizer que eu amo a Deus que eu não vejo, se eu não amo o meu irmão, a quem está próximo de mim e eu vejo? Primícias. Deus primeiramente, família, trabalho, porque foi Deus quem criou o trabalho, para a nossa alegria, não para a tristeza, para a nossa alegria. Se você exerce o seu trabalho como se estivesse apresentando algo para Deus, ele é um sacerdócio, ele é algo que chega ao trono de Deus em aroma suave. E aí vem, quarto lugar, a obra de Deus. Irmãos, você não foi chamado para estar no banco. Você não foi chamado para ser simplesmente uma pessoa que vai assistir um jogo de futebol. Num jogo de futebol, quantos são em campo, irmãos? 11 de um lado, mais 11 do outro, 22. 22 pessoas suando a camisa num campo. Quantos tem na arquibancada? Isso aí vai do estádio, né? Se eu não estou enganado, o Maracanã deve chegar próximo aí dos seus 100 mil ou ultrapassa, né? Bom, mas fico ali tantos mil. Irmãos, a igreja não é um jogo de futebol, aonde tem 22 pessoas suando a camisa e milhares ali só na torcida. Não. Você e eu, nós fomos chamados para nos engajarmos naquilo que o Espírito Santo está realizando nesse lugar. Acabamos de falar aqui das programações que estão para acontecer, porque a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é viva. Se envolva com o que Deus está fazendo. O Espírito Santo está movendo-se neste lugar. O Espírito Santo está movendo nas vidas aqui. Não fique de fora, perceba. Desperta tu que dormes. Então nós precisamos nos envolver com a obra de Deus. Primeiro lugar, Deus. Segundo, família, nossa família, coisa importante, maravilhosa. Terceiro lugar, trabalho. Quarto lugar, a igreja, a obra de Deus. Se envolva com o que Deus está fazendo neste lugar. Você pode dizer assim: pastor, mas eu não estou assim muito simpático a esta casa. Irmãos, tem tanta igreja. O que você e eu, nós não vamos ter desculpas. Foi dizer assim: Senhor, olha, eu fui lá, mas não tive assim muita simpatia, o povo era meio assim, não era muito acolhedor, e eu assim, então eu preferi ficar de fora. Aí Deus vai falar assim: mas por que tu não foi ali do lado? Tinha outra igreja, e do outro lado também tinha outra igreja, e do outro lado também tinha outra. Se envolva, irmãos, com a obra de Deus. Busque um lugar onde você se sinta sacudido pelo Espírito Santo de Deus. Seja obediente. Aquele povo de Davi, ele se envolveu com o que estava acontecendo. O clima ali era de construção do templo. E eles resolveram entregar-se a si mesmo, através das suas ofertas. Irmãos, se envolva com o que Deus está fazendo. O Senhor Jesus Cristo, ele falou: o meu Pai trabalha até hoje. Irmãos, isso há 2000 anos atrás. Deus tirou férias nesses 2000 anos que se passaram? Não! Deus continua fazendo.
realizando a sua obra na tua vida, na minha vida, na tua vida. Então Deus está realizando coisas grandiosas hoje. Irmãos, se Deus está realizando coisas grandiosas, quem sou eu para estar estagnado, parado, inerte no reino de Deus? Por temor, irmãos, nós precisamos nos envolver. Primícias diz respeito a colocar Deus em primeiro lugar. Êxodo 23:1 falava da primícia dos frutos. Coloca para a gente, Vitor, por favor. Êxodo 23:1. Então é isso. Foi uma anotação errada, eu atrapalhei a vida do Vitor. Mas a verdade, irmãos, é que Deus, Ele se agrada das nossas ofertas, quando Ele se agrada de nós como ofertantes. Então, se nós colocarmos o nosso relacionamento com Deus em primeiro lugar, irmãos, existem muitas pessoas, não aqui na IBJM, em nome de Jesus, mas existem muitas pessoas que apresentam qualquer coisa para Deus. Não, é para Deus, serve. Não apresente qualquer coisa para Deus. O profeta Malaquias, ele chama, ele exorta, ele é instrumento para chamar a atenção do povo. E ele fala assim: vocês estão apresentando para mim ovelhas cegas, ovelhas mancas. Irmãos, existia um princípio no sistema de ofertório do povo de Israel, que eles não poderiam apresentar nada com defeito. Nada com defeito poderia ser trazido diante de Deus. E o povo, depois que voltou do cativeiro, estava assim num desleixo com as coisas de Deus, e estavam lá levando as mancas, as cegas, com problemas na pele, estava assim apresentando qualquer coisa para Deus. E Oséias, melhor, Malaquias, é chamado por Deus, ele chama a atenção com vontade, ele fala assim: olha, leva essas ofertas aí para o governador de vocês, vê se ele vai aceitar. Porque, irmãos, se a gente não consegue ser aceito por um homem que é mortal, que é limitado, que é humano como nós, que dirá para Deus? Nós precisamos apresentar, irmãos, o nosso melhor. E aquilo que nós precisamos apresentar a Deus, seja de oferta, recursos, seja de serviço, o fruto das nossas mãos, o trabalho das nossas mãos, precisa sempre ser o meu melhor. O meu melhor a ti darei. Então, eu e você precisamos apresentar o nosso tudo a Deus. Primícias tem a ver com quem nós priorizamos na nossa existência. Primícias tem a ver com quem está no trono do nosso coração. Primícias tem a ver com o primeiro lugar na vida de cada um de nós. Irmãos, se nós estivermos colocando o Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas, nós vamos estar apresentando para Ele as primícias de tudo, porque nós vamos apresentar o nosso melhor, seja de oferta, seja de trabalho, seja de voluntariedade, seja do que for. E a nossa vida vai estar santificada por esse mover
de Deus na nossa existência. Por quê? Se as primícias forem santas, toda a massa é santa. Então, se aquilo que nós estamos apresentando a Deus, nossas primícias, nós vamos santificar todo o restante da nossa existência. Diferentemente de Abel, olha o que o texto diz de Caim. Versículo 3. Aconteceu que, no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da oferta, do fruto da terra, uma oferta ao Senhor. O que ele trouxe? Ele trouxe uma oferta. No fim dos tempos. No fim de uns tempos. Irmãos, sabe o que esse texto está dizendo para mim e para você? Ele está dizendo que Caim deixou Deus por último. Quando é que Caim apresentou algo para Deus? No fim de uns tempos. Então, ele resolveu tudo que ele tinha para resolver na sua vida. Ele, conseguiu, tratar de tudo. E aí, por último, veio quem? Deus. E aí, no fim daqueles tempos, ele apresenta algo para Deus. Então, se ele deixou Deus por último, irmãos, se nós deixarmos na nossa existência Deus por último, não há como ele se agradar daquilo que nós estamos apresentando para ele. Não se agradou da oferta de Caim. Por quê? Porque o texto está dando uma ideia de que ele resolveu tudo o que ele precisava resolver na sua vida. Sobrou um tempinho aqui para Deus, sobrou algo para Deus, eu vou apresentar. Irmãos, não é assim. Muitas vezes nós estamos agindo assim. Lembra daquela ilustração do menininho que ganhou os 10 contos do pai? Crentão mesmo ele, fiel ali, dizimista. Já tinha separado o dízimo e tudo. Só que ele gastou dinheiro aqui, gastou dinheiro ali, e tinha ficado com 2 moedas. Não foi mais ou menos assim a história? As 2 moedas, uma era o dízimo e a outra era o que ainda tinha por gastar. Passando por uma ponte, brincando com as moedas, uma delas caiu no rio. E aí aquela criança falou assim: lá foi o dízimo do Senhor. Muitas vezes, irmãos, nós estamos, por mais assim engraçada que seja a história, muitas vezes nós estamos nos comportando assim. Nós estamos, deixando por último o Senhor. E se aparecer alguma coisa, puxa vida, esse mês não deu. E na verdade, irmãos, a oferta revela quem nós estamos colocando em primeiro lugar nas nossas vidas. Irmãos, Ageu, glórias a Deus por isso. Ageu, ele é levantado por Deus e ele fala assim, Deus falando através do profeta: minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. E aí eu pergunto, diante dessa informação, Deus precisa da nossa oferta? Ele tem necessidade da nossa oferta? Não. Mas Ele pode se agradar de nós e da nossa oferta? Pode. Ele se agradou da oferta Ele se agradou de Abel e da sua oferta. Irmãos, isso é adoração. Quero terminar essa pequena meditação com uma ilustração que eu ouvi do pastor Luciano. Ele falou que foi convidado para um trabalho na África. Irmãos, ele falou que chegou lá no primeiro dia, e o povo africano é assim, muito, celebrante, é muito ofertante. E ele falou que chegou lá no primeiro dia, antes de começar qualquer trabalho, teve uma reunião lá entre os líderes, entre
as pessoas que estavam organizando o evento, e na reunião teve uma tirada de oferta. Pessoal, numa reunião de líderes, né? Era uma simples reunião, não era um culto de adoração, de celebração, era uma reunião de líderes. Eles tiravam oferta, e normal ali para eles, dentro da cultura deles. Beleza. E daí a pouco começou uma celebração e tira oferta de novo. Daí a pouco, eu sei que numa terceira ou quarta programação ele já estava desprovido, porque ele trouxe ali, vamos dizer assim, coisa contada e não tinha mais, tinha que passar em algum lugar para pegar dinheiro, mas ele não tinha mais. E aí ele chegou a comentar com uma pessoa que ele tinha intimidade, que era dali daquele ambiente. Ele falou assim: mas rapaz, vocês aqui estão dando de lavada nos brasileiros, porque a gente tira oferta assim, mas não chega nesse negócio todo não. E vocês, cada reunião, cada situação é uma oferta que vocês tiram. Aí ele disse que essa pessoa fez aquele movimento, que é universal. Ele olhou para ele assim e fez assim, ó, meneou a cabeça e disse assim: você não entendeu nada. Aí ele falou: como assim? Não entendi nada. Entendi, o negócio está aqui acontecendo na minha cara. Ele falou assim: não, cada momento desse é um momento que nós temos a oportunidade de adorar a Deus. O povo tem alegria e não é a questão de quantidade, é a celebração, é a movimentação que se faz em agradar a Deus, em querer ser agradável a Deus através daquele mover. E aí ele falou que colocou assim, né, ficou assim envergonhado e aprendeu aquele conceito de que Deus, Ele está procurando adoradores, e que nós sejamos encontrados, irmãos, como esses adoradores. Não é a oferta, é o ofertante. Não é a adoração, é o adorador. Que nós, irmãos, sejamos encontrados diante de Deus como um adorador e um ofertante. Que o nosso mover, assim como aconteceu com a vida de Abel, alcance agradar o coração do Pai. Adoradores em espírito e em verdade. São esses que o Pai está buscando. Amém? Você recebe essa palavra? Diga assim: eu recebo em nome de Jesus. Fica de pé então, vamos adorar a Deus.